E aí, pessoal? Fala aí, aqui é o professor Rafa Abreu em mais um detonado de Matemática para Jogos. Hoje nós vamos estudar o tema Assim e Acos no C++. Então nós fizemos alguns experimentos com a TAM no C++ e eu gostaria de continuar esses experimentos agora usando o Assim e o Acos. Então, vamos reabrir o projeto. Ah, meu Deus, Visual Assist aqui só me incomoda. Vamos abrir o projeto da aula passada. Força, força. Aí. Então, na aula passada nós escrevemos um código simples para testar o funcionamento do ATAM. Vou pegar esse código aqui, jogar numa função, teste 1. E vamos escrever um outro código aqui para fazer alguns testes com essas funções trigonométricas. Então vamos pegar um vetor, vamos criar um vetorzinho aqui. Como eu não importei a Vector 2D, eu vou criar um vetor do jeito tradicional aqui. Só a representação dele, né? Utilizando array. Então, double vector igual a 10, 20. Então, esse aqui é um vetor do primeiro quadrante. Vamos calcular o módulo do vetor. Módulo igual a math.sqrt. Não é assim que faz no C++. Só sqrt. sqrt multiplicando, vamos fazer aqui um pol do vector 0 mais pol vector 1, 2. Então estou elevando o eixo, o valor da componente x e y ao quadrado e tirando a raiz quadrada. Vamos substituir por alto aqui. Então agora nós temos um módulo. E vamos criar algumas impressões aqui. Alguns testes. Então vamos lá. Assim. Vou criar aqui uma função para agilizar nossa conversão de radianos para graus e graus para radianos, tá? Então, double 2 radians. Isso aqui recebe um double degree. E eu vou dar um return pi vezes degree dividido por 180. Pessoal, um detalhe aqui, nos últimos vídeos vocês podem perceber, nesse teste 1 aqui, que às vezes aparecem os números imprecisos, né? Na hora de converter o resultado aqui, ele fica impreciso. Isso é tudo por causa do pi. Se vocês quiserem um valor extremamente exato das conversões aqui, por exemplo, você está calculando 91 graus e aqui ele converte para, sei lá, menos 1 grau, não menos 1,29876. Aumenta a precisão do pi. Vá lá na definição do Wikipedia, pesquise pi e escreva mais casas decimais aqui. Aí você vai obter um resultado mais exato. Vamos criar a mesma versão para
graus, então 2 degree. Isso aqui recebe um double radians. E retorna 180 vezes radians dividido por π. Beleza? Então, assim. Vou colocar aqui. Assim ele vai resultar em 2 degree de assim. E aqui nós temos que passar um seno, né? Qual seria o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, y sobre módulo. Aqui, vector 1 dividido por módulo. Vamos fazer a mesma coisa pro assim a cos e a tan. Tan. O acos é x sobre módulo e a tan é y sobre x. Então vamos lá. Bem, vocês vão perceber o seguinte, né, que pegando este vetor e separando as componentes dele aqui dentro desses cálculos, nós obtemos o ângulo relativo ao eixo x. Então, voltando aqui para o nosso quadro, lembrem-se que assim a cos, a tan vamos ver se eu consigo agora usar isso aqui. Olha só que massa, hein? Muito boa essa ferramenta. Então, assim a cos e a tan. Nós temos o eixo x. E o ângulo ele é lido a partir desse eixo. Então, no assim, nós teríamos a leitura para o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Nesse intervalo aqui, de menos 90 a 90 graus. No acos, nós teríamos esse intervalo aqui. Vai, força. Aí. 0 graus, de novo no eixo x. Começando sempre no eixo x, 180 graus. Temos 90 graus. Aqui, 0 graus. Então perceba que o 0 graus está sempre aqui, né? Por isso que ele começa a ser lido a partir desse eixo. Você poderia considerar outro eixo como referência inicial. Algumas ferramentas fazem isso, como por exemplo o Robocode. Quando vocês forem programar no Robocode, o 0 graus começa aqui, no 90 graus. Então ele tem essa diferença. Nem sempre você vai começar por esse cara aqui. E o Atan também, valendo 0 graus aqui, e 90 menos 90. Então esse vetor 10, 20, ele é obviamente um vetor do primeiro quadrante, porque os valores de x e y são positivos. Qual vai ser o valor do ângulo para cada um desses caras? Vamos estudar. Então, aqui a tan tá menos nan. Aqui ó. Vou colocar aqui a tan. O que é nan menos nan, vocês vão ver na disciplina de matemática 2, ok?
Deixa eu limpar essas chatice aqui do Mac. System. CLS. Vou ficar exibindo aquelas mensagens que não interessam. Olha, acabou não apagando. Então deve ser minúsculo. Aí, foi. Então, perceba, no primeiro quadrante, todos eles respondem por 90 graus, né? De 0 a 90 graus. Então, todos eles no primeiro quadrante respondem entre 0 a 90 graus, o que faz sentido. Deixa eu aumentar aqui o tamanho desses círculos aqui, acho que eles não vão aparecer no vídeo. Agora deve estar aparecendo. Aqui também tem um errinho. Então, tá ok. Agora vamos criar um vetor no segundo quadrante. Vou colocar aqui, vamos comentar esse cara. E agora no segundo quadrante. Segundo quadrante, y positivo, x negativo. Vamos rodar. No segundo quadrante, com assim, nós temos 63, ACOS 116 e ATAN menos 63. Então, o que aconteceu com o ATAN? Naquele vetorzinho antigo, nós tínhamos isso daqui, ó. Agora, no vetor novo, nós temos algo como isso daqui, segundo quadrante. Quando nós estamos no segundo quadrante do ATAN, a gente acaba sendo transportado, né, para o início, para o final deste quarto quadrante aqui. Pode ser o início, né, porque é negativo. Então, esse vetor aqui acabou ficando nesse intervalo. Por isso, o valor dele é menos 63. No caso do ACOS, ainda faz sentido, porque ele vai de 0 a 180 graus, então o vetor está aqui, no segundo quadrante. Ou assim, olha a diferença entre o ATAN e o assim. Para o primeiro e para o segundo quadrante vai ser positivo, e para o terceiro e quarto quadrante será negativo. Então perceba que para o segundo quadrante eu fui transportado para esse intervalo de 0 a menos 90. Agora no assim, este vetor aqui, ó, ele foi transportado de novo para cá. Então para o primeiro e segundo quadrante eu releio esse intervalo. Perceba que o ângulo continuou positivo. Então, primeiro e segundo quadrante não possuem diferença no assim. Entenderam? Então imagine o seguinte, que no ATAN você começa girando aqui embaixo, vai girando, 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 girando até chegar lá em cima e você é transportado de novo aqui para baixo. E vai girando, girando, girando lá para cima e é transportado aqui para baixo. Agora no assim, você começa girando aqui, quando chega no máximo, volta para cá, segundo quadrante, né? Continua girando aqui e aí terceiro e quarto quadrante você começa a girar a partir aqui de baixo. Girou aqui no terceiro, girou aqui no quarto. É algo meio bizarro de se pensar, né? Mas faz todo sentido se você se aprofundar no conceito de funções inversas. Depois pesquise alguns conceitos como função injetiva. Para uma função ser inversa, ela tem que ser injetiva, ela tem que ser sobrejetiva. E se ela for esses dois conceitos ao mesmo tempo, ela é uma função bijetiva. Então, este comportamento aqui do assim e ATAN, a diferença entre eles, está diretamente relacionado à função que ele inverte. Então, assim ele inverte o sim. Se ele inverte o sim, ele precisa ter um comportamento injetivo e sobrejetivo sobre o sim. Por isso, as coisas se comportam desta maneira. Tá? Então, tem todo um pensamento matemático sobre as funções para que isso aconteça dessa forma. Para a gente não interessa se aplicar tanto na matemática, mas sim só conhecer esses comportamentos visuais para a gente poder melhor utilizar essas funções nos nossos jogos. Mais para frente eu vou explicar algumas aplicações práticas do ATAN em jogos, e aí vocês vão perceber o quão interessantes são esses intervalos.
No produto escalar, a gente basicamente aproveita todas essas propriedades de intervalos do ACOS. São essenciais, ok? Então, no futuro aí vocês vão usar muitas funções, precisam estar muito bem integrados com esses intervalos. Beleza? Então, continuando aqui, porque eu já estou me estendendo bastante nessa aula. Deve estar passando os 15 minutos aí. Então, vamos colocar agora um vetorzinho no terceiro quadrante, para vermos o que vai acontecer. Então, um vetorzinho no terceiro quadrante, x negativo, y negativo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, agora no terceiro quadrante, nós temos que o A sim é negativo. Então, perceba que terceiro quadrante ele começa a vir para cá. O ACOS, terceiro quadrante está aqui. Então, para onde ele vai? No terceiro quadrante, ele se torna 116 graus. Então, o que a gente pode interpretar disso? Vocês podem perceber o seguinte, que ele conta de 0 a 180 graus, tanto aqui em cima, como aqui embaixo. Então, esse cara aqui embaixo também é 90 graus. E, girando no sentido horário, ele também vai de 0 a 180. Então, no terceiro quadrante, perceba que ele está aqui. Então, o ângulo vai ser o mesmo daqui, ó. Vai ser 113. E no caso do ATAM, terceiro quadrante, ele provavelmente estará aqui. Exatamente, ó, 63. Então, no terceiro quadrante, quando ele estava no segundo, ele foi transportado para esse. Então, quando ele estiver nesse, ele será transportado para esse. Vamos analisar, por fim, o quarto quadrante, para encerrarmos esta aula. Vou criar um vetor no quarto quadrante. No quarto quadrante, x positivo, y negativo. Rodando. Assim, menos 63. Então, continua negativo, né? Então, para esses dois quadrantes aqui de baixo, ele será negativo. E para esses dois quadrantes aqui, ele será positivo. No caso do ACOS, no quarto quadrante ele vai estar aqui. Então, ele tem um valor de 63, porque ele possui o mesmo valor desse quadrante aqui. E no caso do ATAM, ele vai estar num intervalo válido, né? Então, ele vai estar equivalendo a menos 63. Perceba que faz sentido para o ASIM e para o ATAM no quarto quadrante. É bem tranquilo, né? Que eles estão aqui dentro. O mais difícil de interpretar seria o ACOS, que ele não reconhece a princípio esse quarto quadrante. Ele é do primeiro e segundo, né? Observando esse círculo trigonométrico, vocês conseguem enxergar que o que funciona em sentido horário também funciona da mesma forma em sentido anti-horário. Beleza, galera? Então, por esta aula é só. Até o próximo vídeo.